paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Existe uma virtude que atrai as pessoas quando utilizada porque elas envolvem. Ela traz para um ambiente tranquilidade, segurança e paz. A pessoa que a possui é sempre requisitada, normalmente é percebida como sábia, de pouca fala e muito escuta. Quem se utiliza dessa virtude sabe que Deus age constantemente em nossas vidas e que o tempo é o nosso melhor conselheiro. Essa virtude vem implícita na passagem de Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que diz: que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. Estamos falando da moderação. Virtude cada vez mais rara nos tempos atuais. Nosso Mestre Jesus foi o maior exemplo de pessoa que se utilizou da moderação de forma consciente, firme e harmoniosa. Jesus evitava tanto os excessos emocionais quanto os excessos morais. Ele sabia unir firmeza e compaixão, autoridade, humildade, justiça e misericórdia. Note que a arte da moderação é saber dosar o equilíbrio entre um comportamento e outro. Vejamos os exemplos dados por nosso Mestre Jesus. O primeiro na passagem da mulher adúltera, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11, onde nosso Mestre Jesus demonstrou equilíbrio entre justiça e misericórdia. Nessa passagem, a mulher foi surpreendida em adultério. Foi levada aos fariseus e escribas acusadores que queriam apedrejá-la segundo a lei de Moisés. Então, eles a levaram à presença de Jesus, tramando para que ele pudesse emitir uma opinião que viesse a condená-lo. Mas Jesus não aprovou o ato, tampouco acatou a violência coletiva. Ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ouvindo isso, os acusadores retiraram-se e a mulher permaneceu só. Então Jesus perguntou: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém. Então nosso Mestre Jesus disse: vai, de agora em diante, e não peques mais. Veja que nosso Mestre Jesus demonstrou usar moderação de forma perfeita. Ele não suavizou o ato cometido, não humilhou, não a condenou cruelmente, nem incentivou o ato. Ele simplesmente a corrigiu sem entrar no mérito do ato cometido. Aplicou moderação com respeito. Uma outra passagem que nosso Mestre Jesus demonstrou moderação elevada foi diante das ofensas e agressões sofridas durante seu julgamento e crucificação, quando agiu com domínio absoluto sobre a dor, a ira e o ressentimento. Durante seu julgamento e sua crucificação, nosso Mestre Jesus foi insultado, agredido, ridicularizado, injustiçado. Mesmo assim, não reagiu com violência, não amaldiçoou, não perdeu o controle emocional. Na cruz ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essa fala demonstrou que ele tinha domínio mental absoluto. A virtude da moderação ficou plenamente explícita em seu pensamento elevado, através dessas palavras equilibradas, de conforto, absolvição nos seus últimos momentos. Um outro exemplo ainda seria o episódio da expulsão dos vendilhões do templo, melhor descrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Era a época de Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e, ao entrar no templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas, pombos, cambistas sentados. Vendo isso, Jesus expulsou todos do templo, lançou o dinheiro dos cambistas ao chão e derrubou as mesas, e disse ainda: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Nessa passagem, nosso Mestre Jesus demonstrou que agir com moderação não é sinônimo de agir com fraqueza. Jesus expulsa os comerciantes do templo porque o espaço sagrado havia sido transformado em comércio abusivo. Sua ação foi firme, proporcional, moralmente orientada, sem crueldade gratuita. Ele não agiu por descontrole emocional, mas por defesa de um princípio espiritual. Isso mostrou que moderação também inclui saber agir energicamente quando necessário. Nosso Mestre Jesus mantinha o silêncio diante de certas provocações. Ele sabia quando falar, quando silenciar, quando agir, quando se retirar.
A moderação ensinada pelo nosso Mestre Jesus também era marcada pelo desapego e contra os excessos, especialmente quanto à comida, jejum e vida material. Então, poderíamos pensar, qual foi o exemplo de pessoa moderada deixada pelo nosso Mestre Jesus? Nos evangelhos, Jesus quase nunca aparece em extremos emocionais, em impulsividade, em fanatismo e em desequilíbrio. Sua moderação aparece como domínio de si, consciência, firmeza serena, ação proporcional e amor disciplinado pela sabedoria. Por isso, nosso Mestre Jesus é visto como o modelo máximo de equilíbrio moral. Mas alguém poderia perguntar, Paulo poderia ser considerado uma pessoa moderada? E a resposta é sim, especialmente em sua fase madura. Mas isso é interessante porque Paulo não parece moderado à primeira vista. Ele era intenso, apaixonado, intelectualmente forte, firme, confrontador em alguns momentos. Porém, moderação não significa ausência de intensidade. Moderação significa intensidade disciplinada pela consciência. Paulo evoluiu muito nesse sentido ao longo de sua vida. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Gálatas, estava ensinando que o cristão deve demonstrar equilíbrio interior. Sua espiritualidade deve aparecer em serenidade, brandura e domínio próprio. A fé verdadeira se manifesta no modo moderado e harmonioso de viver e agir. Em suas cartas, Paulo alertava no sentido de que debates agressivos, disputas, orgulho intelectual, reatividade emocional não produzem crescimento espiritual verdadeiro. Então ele propõe uma postura moderada, ser firme na verdade, mas sem espírito de briga, ser paciente, pedagógico e equilibrado. Isso é moderação ativa, não passiva. Porque Paulo não diz ignore tudo. Paulo diz, ensine, corrija, mantenha a serenidade, não transforme a verdade em guerra egóica. E aí pergunta-se, onde Paulo demonstrou moderação? Ora, ao lidar com perseguições, Paulo sofreu prisões, agressões, humilhações e ameaças de morte. Mesmo assim, em muitos episódios, Paulo não reagiu com violência, não incentivou a vingança, perseverou sem descontrole. Isso é domínio emocional, é moderação em ação. Paulo demonstrou o especial equilíbrio entre liberdade e responsabilidade na passagem de sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Essa é uma frase profundamente ligada à moderação. Ela mostra liberdade, porém disciplinada pela consciência e pelo bem. Resumindo, como seria uma pessoa moderada à luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e de Paulo? Uma pessoa moderada é aquela que age com equilíbrio, medida e domínio sobre os próprios impulsos, evitando excessos, radicalismos e descontrole. A moderação não significa frieza, passividade, ausência de desejos, vida sem intensidade. Ela significa saber a medida adequada das coisas, usar as coisas com consciência, não se deixar escravizar pelos impulsos, emoções ou prazeres. No sentido moral e filosófico, a moderação é a capacidade de manter harmonia entre necessidade e excesso, liberdade e responsabilidade, emoção e razão, desejo e consciência. Por exemplo, comer é natural, exagerar pode gerar prejuízo à saúde. Descansar é necessário, só que em excesso vira acomodação. Falar é útil, mas falar demais pode gerar conflitos. A pessoa moderada normalmente pensa antes de agir, evita extremos, conserva a serenidade, sabe parar quando necessário, possui autocontrole, não se entrega facilmente aos impulsos do momento. Pela nossa doutrina espírita, a moderação é vista como sinal de maturidade interior, porque demonstra que a pessoa não vive dominada pelos sentidos, não age apenas por emoção. Aprendeu disciplina íntima, ou seja, moderação não é privação, é equilíbrio consciente. Em termos simples, a pessoa moderada
sabe usar, sentir, agir e viver sem se perder nos excessos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.